Trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Nós vivemos na atualidade sob o impacto de uma revolução muito grande que se implantou na sociedade terrena na segunda metade do século XVIII, que foi o processo da transição da manufatura para a maquinofatura, conhecido como Revolução Industrial. E o nosso modo de vida na atualidade resulta, em parte, do ponto de vista do nosso modo de vida, dos bens que nós consumimos, da nossa organização social, tal como ela se configura no momento, de todo este processo que vem se desenrolando desde lá. E, do ponto de vista político, ideológico, cultural, ainda no final do século XVIII, há que se ressaltar o impacto causado pela Revolução Francesa, que decreta a independência do homem, a autonomia do ser humano, proclamando os seus direitos. Então, o mundo que nós vivemos na atualidade resulta basicamente desse processo marcado por essa dupla revolução, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O nosso modo de vida, o nosso corre-corre, os dias atribulados que nós vivemos são, portanto, produtos de um processo histórico cuja ruptura com um modo de vida mais simples, com uma ligação maior com a natureza, se deu justamente naquela transição, em que os bens materiais eram todos manufaturados, feitos artesanalmente. O ritmo da vida humana era marcado pelo nascer e o pôr do sol, pela passagem das estações. E o advento, o surgimento da indústria, das grandes revoluções tecnológicas, nos impôs um modo de vida mais acelerado. De tal modo que a maioria de nós, na atualidade, vive correndo, sem saber do que e por quê. E esse corre-corre desenfreado, em função da luta pelo existir, da luta para garantir as nossas necessidades básicas de sobrevivência, muitas vezes nos alija, nos afasta das coisas que são essenciais, das coisas que são fundamentais na nossa existência, das coisas que não poderíamos de nenhum modo abrir mão, como temos feito, e muito menos deixar de lado, relegar a um segundo plano ou esquecer completamente. E estas coisas se encontram não fora de nós, não nesse mundo louco que está aí, não nesse corre-corre que nos leva de roldão. Essas coisas estão dentro de nós, estão na nossa intimidade. São as coisas espirituais, são os nossos valores intrínsecos, são as riquezas da alma, são os valores internos do coração, da mente, da cultura, que muitas vezes nós menosprezamos ou não damos nenhum valor. E, em parte, as dificuldades que nós vivenciamos, conflitos pessoais, dramas familiares, problemas de saúde, a insegurança, a criminalidade, a drogadição que atinge índices alarmantes como nunca antes na história do mundo. Drogas sempre existiram, são usadas desde a antiguidade. Muitas
com finalidades voltadas para a saúde, para a recuperação da saúde. Mas, na atualidade, a drogadição atinge um índice que não tem recebido a devida valorização das autoridades públicas. E todos esses problemas, incluindo a drogadição, decorrem do fato de estarmos deixando de lado a nossa essência, o nosso mundo interior, as coisas da nossa alma, as coisas do nosso ser. Jesus, quando esteve na Terra, centralizou toda a sua missão, toda a sua vida e toda a sua pregação num único princípio, que é o princípio do amor. Pode-se até mesmo afirmar que antes da presença de Jesus no mundo, talvez a humanidade não soubesse, de fato, o que é o amor e o que é amar, ao menos no sentido evangélico que o termo amor assumiu a partir das vivências e das pregações de Jesus. Muitas vezes, em seu tempo, Jesus confrontou diretamente os dilemas, os problemas, as dificuldades das pessoas que conviviam com ele, que era uma sociedade tão atribulada, ou talvez até mais, do que a nossa, porque Jesus havia encarnado na comunidade judaica, na antiga Palestina, que na época estava sob a dominação romana. Os judeus estavam sob um julgo político dos romanos. E havia muita efervescência política conspirando contra essa dominação. E muitas pessoas mal intencionadas, muitas vezes, tentaram surpreender Jesus em erro, tentando fazer com que ele caísse em contradição. Mas como ele era dotado de uma visão percussiente e profunda das coisas, e uma sabedoria mais ampla, por refletir diretamente a sabedoria de Deus, Jesus esteve sempre além das questiúnculas terrenas, buscando as inspirações celestes para conduzir-se na terra e para conduzir e orientar aqueles que vinham até ele buscar conforto, buscar uma palavra amiga, buscar uma palavra de bom ânimo. E uma dessas pessoas, segundo as narrativas evangélicas, foi um jovem muito rico, né? Ávido pela sua espiritualização. Não obstante ter sido aquinhoado por muitos bens materiais que lhe ofereciam conforto e bem-estar, deixando-lhe a mente livre para dedicar-se mais exclusivamente ao cultivo das coisas espirituais, ele sentia-se insatisfeito e buscou a presença de Jesus. E perguntou-lhe o que seria necessário fazer para alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. Sendo que essa expressão, tal qual aparece em vários trechos dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, a expressão reino dos céus, a expressão reino de Deus, ela deve ser encarada no sentido metafórico. Ela pode simbolizar o reino espiritual, o mundo espiritual, as diferentes dimensões espirituais que nos circunvolvem e nos interpenetram, como também pode simbolizar, pode significar o nosso mundo interior, as dimensões de dentro, as camadas sucessivas que existem até a profundidade do nosso eu, até
a nossa intimidade. Tanto que, em várias oportunidades, Jesus teve o ensejo de anunciar: o reino de Deus está dentro de vós. O que equivale dizer que esse termo, portanto, é uma metáfora, um símbolo que retrata a nossa intimidade, como também pode retratar as diferentes dimensões existenciais em que viceja a consciência, os diferentes tipos de consciência. Então, aquele jovem vai até Jesus, satisfeito que estava com a vida que levava, querendo saber o que era necessário para alcançar o reino de Deus. E Jesus lhe responde sucintamente, com uma outra pergunta, como a maioria dos sábios procedem. O que diz a lei? Jesus referia-se à lei judaica, a Torá. E a Torá, para os judeus, corresponde para nós os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, o Êxodo, o Números, o Levítico e o Deuteronômio. Essa é a Torá. Os demais livros, eles encaram, em sua maioria, como livros proféticos. São os livros dos profetas. Então, Jesus responde à arguição, à pergunta do jovem, fazendo uma nova pergunta. O que diz a lei? Que diz a Torá que deve ser feito para se atingir o reino dos céus? E o jovem reflexiona um pouco e responde: a Torá diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus complementa dizendo: pois bem, este é o caminho para o reino dos céus. Mas o jovem estava inquieto, estava insatisfeito e desejava a perfeição suprema. E volta ao mestre e pergunta o que ele poderia fazer além disso para alcançar o reino de Deus. Jesus, vasculhando-lhe a intimidade e conhecendo-lhe, identificando-lhe os defeitos, recomenda-lhe que, se ele desejasse a perfeição suprema, como ele era muito rico, que abrisse mão de todos os seus bens, em prol dos mais necessitados, e depois disso, depois que tivesse se despreendido, viesse em pós, seguindo-lhe os passos e os ensinamentos. Aí o jovem emurcheceu, porque ele era muito rico. E a sua vontade de espiritualizar-se, como supôs Jesus, não ia ao ponto dele conseguir desprender-se dos bens materiais que ele possuía, que lhe pertenciam por direito. O que queremos frisar, principalmente, é o eixo do amor estabelecido por Jesus como caminho para o reino de Deus. E essa enunciação que Jesus repete sucessivamente em sua fala, sempre referendado pela Torá, pelo que ele chamava a lei e os profetas, é o ponto central dos seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele sintetizava todo o pensamento judaico, toda a religião judaica, de Abraão até os profetas menores, nesse pensamento. Repetindo mais uma vez: amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Não precisaríamos saber de mais nada em nossa existência, mesmo na atualidade, quando vivemos em plena era da informação, em plena era do conhecimento, em que os dados se multiplicam em progressão geométrica de instante a instante,
sendo impossível uma única pessoa conseguir abarcar todo o conhecimento produzido pela humanidade. O que até o período medieval ainda era possível. Alberto Magno, por exemplo, foi talvez o homem mais instruído do seu tempo e conseguia dominar o conhecimento da sua época, o que hoje é impossível, dado a ramificação dos saberes e a quantidade imensa de informações que nós temos. Mas mesmo sabendo tanto, tendo tantas informações ao nosso dispor, como nunca a humanidade teve antes, nós nunca estivemos tão perdidos, tão desorientados e com tantos problemas por resolver como na atualidade. Porque, em parte, temos ignorado o princípio central do pensamento de Jesus, que é a lei maior do amor. Nós nos concentrássemos no nosso dia a dia, refletindo e exercitando o amor, por certo, nossa vida seria diferente de como ela é. Não teríamos tantos desgastes, não teríamos tantas discussões inócuas que não levam a nada, que só causam mágoa, desentendimento, aflição. Não teríamos tantos conflitos pessoais e interpessoais, sobretudo no ambiente doméstico, dentro da família. Não teríamos tantos problemas, em síntese, como temos no presente. Por estarmos em descompasso com a lei do amor, é que estamos vivendo um período tão conturbado, tão difícil, como o do presente. O apóstolo João, que era um dos apóstolos mais novos e um dos que tinha mais intimidade com o Mestre, mais intimidade com Jesus, partilhando das suas principais vivências, porque Jesus conhecia profundamente seus seguidores e sabia quais os mais preparados para compreender a sua mensagem, principalmente as suas lições espirituais. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor, onde ocorrem várias manifestações espirituais, inclusive mediúnicas, com a transfiguração de Jesus, Jesus se transforma em luz, e inclusive com a materialização de dois espíritos, guias do povo hebreu, Moisés e Elias, um dos apóstolos que estava presente era o apóstolo João. Os outros eram Pedro e Tiago. Então, João tinha uma intimidade muito grande com o Mestre. E de todos os discípulos, foi o único que se manteve fiel a Jesus até o final. Pedro, que era visto por todos, em função da sua maturidade, em função da sua rigidez, em função do seu comprometimento com a doutrina de Jesus, Pedro, como é sabido, nega Jesus na última hora, dizendo que nem lhe conhecia. Então, mesmo Pedro, que foi apontado por Jesus como um dos responsáveis pela continuação dos seus ensinos, quando Jesus não estivesse mais aqui, mesmo Pedro fraquejou e se afastou do Mestre. Mas o apóstolo João não. Acompanhou toda a Via Crucis, e quando a mãe de Jesus estava desesperada ao vê-lo crucificado, Jesus, mesmo no madeiro, teve um olhar de compassividade e advertiu a mãe: mulher, por que choras? Eis teu filho, apontando para João, e dizendo para João: João, eis a tua mãe, recomendando-lhes que um cuidasse do outro, que um servisse de amparo e de consolo para o outro.
E assim foi. João acompanhou Maria até a sua desencarnação, até a sua morte. Há um livro muito interessante que conta a história de São Francisco de Assis. É um livro mediúnico. O médium já é desencarnado há algum tempo, chama-se João Nunes Maia. E o autor espiritual dessa obra é o seu guia espiritual, que atende pelo nome de Miramês. O nome da obra é Francisco de Assis. E ele revela que Francisco de Assis seria a reencarnação do apóstolo João. O apóstolo João, talvez dos demais discípulos e seguidores de Jesus, tenha sido quem melhor compreendeu o princípio fundamental da lei do amor. O apóstolo João, ele tem 3 epístolas, se não estamos equivocados, e tem o livro, que é de sua autoria, que encerra o que é a nossa Bíblia, que é o Apocalipse, que são visões proféticas do futuro, inclusive da nossa época, que o apóstolo João tem sob o influxo de Jesus, onde ele vê todo o processo histórico desenrolar-se. E muitas das coisas que estão escritas de uma forma criptográfica, de uma forma velada, de uma forma fechada no Apocalipse, alinhava muitos acontecimentos que estão se dando na atualidade. Então, o apóstolo João é uma figura-chave no Novo Testamento e na difusão dos ensinos de Jesus. Mas de todos os discípulos de Jesus, talvez tenha sido o que melhor compreendeu o princípio do amor. E nós sugerimos que, ao chegar em casa, assim que tiverem oportunidade, busquem a Bíblia e procurem lá no Novo Testamento a primeira epístola de João. É um dos mais belos textos que já foram redigidos. Todo ele reflete sobre o amor ágape, não o amor eros. Não, o amor eros é aquele amor carnal, é aquela paixão de um pelo outro, do namorado pela namorada e vice-versa, do noivo pela noiva, da esposa pelo marido e vice-versa. Ali João fala do amor ágape, do amor doação, do amor comunhão, do amor incondicional, do amor sem fronteiras. É um texto curto, são poucos capítulos, dá poucas páginas, né? Em menos de uma hora é possível ler toda a epístola. E é um texto que nós podemos denominar de a carta do amor, porque ele faz uma reflexão profunda sobre o amor no entendimento de Jesus, no entendimento cristão. E uma das afirmações que o apóstolo Paulo faz é a seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repetindo, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E isto está em ligação direta com a afirmação central de Jesus, que pode ser subdividida em 3 categorias. A primeira, o amor a Deus, que é fundamental em nossas existências. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos do nada, como muitos defendem, por se apoiarem nas doutrinas materialistas, que negam a existência do Espírito, que negam a existência de Deus. Estão equivocadas, há muitas evidências a favor das teses espiritualistas, nas quais não vamos adentrar. Mas é fundamental que nós entendamos que Deus, como centro gerador de tudo que existe, estando fora de nós e estando também dentro de nós, deve ser objeto especial da nossa atenção. E nós precisamos amá-lo para que nós possamos estar bem, possamos estar em paz, possamos estar em equilíbrio. Nós precisamos amar a Deus.
E nós amamos a Deus adorando-o, orando, pensando nele, né? Estando comprometidos com as suas leis que estão dentro de nós. Quando surge o Espiritismo, na segunda metade do século XIX, os espíritos, né, renovam a proposta evangélica do amor e a transformam como princípio diretor de tudo que existe. No conjunto das leis divinas, afirmam os espíritos, a lei é principal. O amor é o princípio que agrega a matéria, que mantém unidas as micropartículas. O amor é o princípio que mantém o universo em funcionamento. O amor é o princípio que une as pessoas, que aproxima os seres, que faz com que os corações vibrem de um modo diferente em contato com seres afins, com aqueles que são caros ao nosso ser, ao nosso querer. Tudo isso é amor. Então, no entendimento dos espíritos, no entendimento do espiritismo, renovando a proposta evangélica do amor, o amor deve ser o eixo da nossa existência. Então, segundo a proposição de Jesus, em primeiro lugar, amor a Deus. Para a nossa felicidade, nós precisamos amar a Deus. Os espíritos afirmam que o ser humano só é infeliz quando se afasta das leis que Deus traçou-lhe para o desenvolvimento interior e exterior. Então, se o ser humano se mantém alinhado com as leis divinas, tudo lhe segue bem. Quando algo não está bem em nossa vida, é porque nós estamos em desalinho com as leis divinas. Ou talvez estejamos em completo afastamento de Deus. Nós, a maioria de nós pelo menos, categoria na qual também me incluo, somos os eternos filhos pródigos da parábola evangélica. O filho pródigo que briga com o pai, que lhe contesta a sabedoria e o entendimento, afasta-se dele, buscando as suas próprias experiências, os próprios caminhos, mas que com o tempo acaba reconhecendo o erro em que caiu e humildemente retorna ao pai, pedindo guarida, pedindo amparo, pedindo proteção. Então nós somos, a maioria de nós pelo menos, esse filho pródigo da parábola. Estamos afastados de Deus, mas precisamos nos reatarmos com Deus, fazermos as pazes com Deus e buscá-lo em todos os momentos da nossa vida. Então, o primeiro princípio para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa realização, é o amor a Deus. O segundo é o amor ao próximo. Coisa que a nossa humanidade não tem praticado. Nós não amamos ao próximo quando não controlamos a nossa raiva, a nossa ira, a nossa impaciência e explodimos, falando asperamente com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Nós não praticamos o amor ao próximo quando não temos tempo para ouvir o que aqueles que nos cercam desejam falar, desejam desabafar, e nós damos de ombro porque estamos nesse corre-corre da nossa vida e não temos tempo. Olha que loucura, que neurose da nossa parte. Nós não temos tempo, muitas vezes, para aquelas pessoas que são o centro da nossa existência, que são o núcleo da nossa família, com os quais temos vindo em muitas e muitas vidas, em muitas e muitas encarnações, crescendo, avançando, tropeçando, caindo, levantando de novo, avançando sem parar. E nós muitas vezes não temos tempo.
É muito complicado quando os pais não têm tempo para ouvir os filhos, para saber o que os filhos estão fazendo, para ver quais os sites os filhos estão acessando na internet, para saber como foi o dia dos filhos na escola. Eles têm avidez de contar, euforia para contar tudo o que aconteceu. Muitas vezes os pais não têm paciência para escutar. E, mais dia menos dia, muitas vezes, depois, os pais não entendem por que os filhos estão distantes, estão revoltados, não são mais os mesmos que eram, não tem mais aquela abertura, aquela intimidade. Muitas vezes já não existe mais nem um abraço, o afeto. Então é tudo um resultado de um processo das relações familiares que está se perdendo e que está sofrendo um verdadeiro drama na atualidade. Mas que como dissemos, resultado dessas pequeninas coisas. Então, isso tudo decorre do fato de não estarmos exercitando o amor ao próximo, o amor ao semelhante. A terceira categoria, o terceiro princípio apontado por Jesus, já presente no Antigo Testamento, que é anterior a ele, é o amor a si mesmo. Nós não amamos a Deus como deveríamos amar, não amamos o próximo como deveríamos amar, numa análise psicológica mais profunda, porque nós ainda não conseguimos amar a nós mesmos, a nos aceitarmos como somos, do jeito que somos, com as imperfeições que temos, mas também com as virtudes e qualidades que possuímos. Então, a maioria de nós é cheio de neuroses, dramas, conflitos, porque não consegue amar-se e aceitar-se do jeito que é. Então, nós precisamos fazer toda uma terapia pessoal de auto-amor, passando a nos valorizar mais, passando a dar mais valor para as coisas de dentro, a amar mais a nós mesmos, festejando as conquistas que fazemos, por mais pequenas e simples que sejam, festejando toda vez que conseguimos manter o nosso compromisso com o bem, que conseguimos ter autocontrole, que conseguimos auxiliar aqueles que nos cercam, que conseguimos ter paciência, que conseguimos ser carinhosos, que conseguimos ser atenciosos, que conseguimos amar. E isso é um exercício muito difícil, mas que urgentemente cada um de nós deve praticar, autoamando-se, para poder amar o próximo de verdade e amar a Deus profundamente. O apóstolo João também afirma: ninguém ama a Deus se não amar o seu próximo. E as igrejas estão cheias. Os centros espíritas estão abarrotados. Os templos, de uma forma geral, estão cheios de pessoas que estão buscando Deus, que dizem amar a Deus, mas que, em sua grande maioria, não amam o próximo. Por conseguinte, segundo a afirmação do apóstolo João, não amam a Deus verdadeiramente. Porque nós só podemos amar a Deus através do amor ao próximo. E nós não temos como amar o próximo sem primeiro nos amarmos, nos aceitarmos. Quem tem dificuldade para aceitar o outro como ele é, com as suas dificuldades, tem uma característica em alguém da família que irrita muito, incomoda muito, é um forte indício que essa característica está presente em sua intimidade e que ele reprimiu, não reconhece, não se dá conta, mas o outro lhe serve de espelho.
Então aquilo lhe irrita de tal forma que ele não consegue aceitar o outro como o outro é, porque ele não se aceita. Não se aceita como é. Então é indispensável, né, que nós amemos a Deus e amemos o próximo a partir do nosso amor por nós mesmos. E a afirmação de João, que repetimos anteriormente, de que quem ama, quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor, né? Essa afirmação dá margem a uma reflexão profunda, porque João faz uma relação entre o amor, entre o conhecimento de Deus e entre Deus, propriamente falando. Então, o amor é fundamental na nossa inter-relação com a ideia que fazemos de Deus, com o conhecimento cognitivo que possamos ter da divindade e, principalmente, com a nossa ligação com Deus. O amor é esse elo que faz essa ligação, que faz essa junção, que faz esse link, né, conosco, criaturas, e com Deus, o nosso Criador, da onde procedemos, onde estamos e para onde volvemos. O apóstolo Paulo afirmou em uma de suas epístolas: em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Então nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, como é possível nós dizermos que amamos a Deus se nós não nos amamos entre si, não nos amamos entre nós? É uma contradição dos tempos que nós vivemos, da incompreensão que nós temos das coisas espirituais. E por isso que o Espiritismo, juntamente com as demais posturas religiosas e filosofias espiritualistas, está aí, com a missão de libertar o homem acerca da sua ignorância, apontando-lhe o caminho, apontando-lhe a direção espiritual que deve seguir, esclarecendo a sua origem, a sua natureza e a sua destinação, esclarecendo a finalidade da vida, o porquê de estarmos aqui, o porquê sofremos, o porquê choramos, o porquê a vida é do jeito que é, o porquê as coisas acontecem do jeito que acontecem, nos abrindo a visão para entender tanto os pequenos quanto os grandes problemas das individualidades e das coletividades, da nossa família e do mundo inteiro, oferecendo as ferramentas necessárias para a nossa transformação pessoal e, a partir daí, transformação global, transformação do mundo, porque é o nosso compromisso. Nós não estamos sós no mundo. Nós não estaríamos aqui se não fizéssemos parte de uma rede que se perde na noite dos tempos, numa ancestralidade que não tem como ser resgatada. Então nós chegamos no mundo através de outros seres humanos, aos quais nós somos devedores de carinho, admiração, afeto e respeito, e nos mantemos no mundo através de outros seres humanos. Não somos ilhas, não vivemos isolados, embora muitas vezes tenhamos a sensação de estarmos sozinhos, abandonados, relegados ao léu. O que não é. Então nós precisamos adquirir consciência da nossa responsabilidade social, tendo um comprometimento, sim, com o bem e com o amor. E essa é a proposta que o Espiritismo vem renovar, de que, a esclarecer as questões espirituais da existência de Deus, da existência da alma, a sua pré-existência ao corpo, a sua independência ao corpo, a sua sobrevivência ao corpo, né, a continuidade da vida após a morte, o ser espiritual, imortal, a reencarnação, os muitos mundos habitados, os códigos morais e principalmente éticos presentes no Evangelho de Jesus,
Tudo isso consolidando diretrizes que devem nos seguir como meio de nos guiarmos na nossa existência, para nós conseguirmos por conta própria e auxiliados pelos amigos espirituais que nos assistem, e todos nós os temos, nos amparam de perto, estão sempre ao nosso lado, muitas vezes não nos damos conta dessa presença, mas eles estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos intuindo, nos amparando, juntamente com esse apoio da espiritualidade, adquirir consciência da nossa responsabilidade pessoal e conseguirmos, através dessas ferramentas que temos, solucionar os nossos problemas e buscarmos a nossa melhoria e a melhoria do grupamento familiar ao qual pertencemos. A nossa família é algo muito importante. Nós estamos deixando de lado. E temos que resgatar esse processo. Até porque nós temos ligações profundas com as pessoas que estão unidas a nós pelos laços da consanguinidade. Não é à toa, não é por acaso que nós encarnamos uma determinada família. Isso o Espiritismo deixa bem claro. Muitas vezes, eu lembro que eu fazia isso quando era criança, quando a mãe xingava, advertia, eu lembro que eu falava, eu não pedi para nascer. E muitas crianças, muitos filhos falam isso. E é uma mentira, isso é um engano. Nós não só pedimos para nascer, como muitas vezes imploramos para nascer. No seio da família em que nos encontramos. Porque é ali o nosso lugar. É ali que nós precisamos aprender o que nós viemos aqui na Terra aprender. E não é outra coisa senão o amor. Se nós conseguirmos assimilar a lei do amor e exercitá-lo de toda forma possível, com certeza a nossa vida será muito melhor, teremos uma qualidade existencial muito maior. Agradecemos a generosa atenção de todos. Fica o convite para todos nós nos amarmos mais, para podermos amar mais os nossos semelhantes e, por consequência, amarmos verdadeiramente Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa estar sempre ao nosso lado e que os nossos protetores espirituais, nossos amigos de luz, esses seres invisíveis que nos cercam, possam estar sempre ao nosso lado, de mãos dadas, nos guiando pelos trilhos terrenos, nos direcionando para o cumprimento das nossas responsabilidades, deveres e compromissos existenciais.